Boa noite a todos. Hoje é um dia especial. Não me avisaram, quase que fiquei tentado a mudar o tema. Hoje, dia 22 de abril, comemoramos 515 anos do descobrimento do Brasil. Data realmente importante. Mas, de qualquer forma, nosso assunto hoje é outro. Quero, de início, apresentar algumas informações a respeito da minha trajetória para que eu pudesse chegar até aqui hoje para conversar com vocês. Eu nasci numa família, considerando ela estendida, onde estão envolvidos os avós também, uma família onde haviam católicos e batistas. E eu circulava entre os meus parentes católicos, entre os meus parentes batistas. Uns me convidavam para me ir até a missa, eu ia. Outros me convidavam para ir ao culto da igreja batista, eu também ia. E me interessava em ir nesses dois lugares com todo o respeito, ouvir atentamente o que o padre, o que o pastor falava. E não bastando isso, à medida em que a idade foi me dando a possibilidade de ter uma curiosidade mais determinada, conversava com as pessoas, tanto os batistas quanto os católicos, a respeito de como será esse mundo outro aí, o mundo espiritual, como é que é o céu, como é que seria o inferno, porque o inferno era divulgado com bastante insistência nesses dois ramos religiosos. E as informações sempre vinham de uma maneira vaga. E o que era mais assustador é que as informações mais amplas sempre se referiam ao inferno, enquanto que ao céu a imagem era muito pálida, não havia muitas informações a respeito disso. Mas aí foi passando o tempo, e uma coisa interessante, quando eu tinha 14 ou 15 anos, estava numa reunião da família na casa dos meus avós, e a minha avó chega e me dá um livro de presente. É uma coisa estranha, porque nessa altura minha avó tinha uns 50 netos, mais ou menos, né? Família pequena, né? E ela escolheu exatamente a mim para dar aquele livro. E, inclusive, perguntei, mas vovó, por que está dando a mim com tantos netos? Um dia você vai entender por que estou lhe dando isso aí. Tá bom, o tempo foi passando. E muito tempo depois, eu entendi porque, dedicando-se à busca de esclarecimento de natureza espiritual, eu comecei a cogitar de várias situações. E uma delas estava neste livro que ela tinha me dado. Era um livro de instruções do Círculo Esotérico do Pensamento. E eu não sei como é que ela conseguiu essas instruções, porque isso é somente dado para aqueles que são, vamos dizer assim, frequentadores assíduos. Mas não foi de uma valia muito grande nas minhas pesquisas que acabei realizando posteriormente. Mas para não esticar muito essa história biográfica, mas o que interessa é apenas os aspectos de como é que eu fui procurar conhecimentos de natureza espiritual, então já na fase adulta, prosseguindo ainda, pesquisando em várias alternativas, na yoga, na antroposofia e tantas outras, um dia, na casa de um amigo, de uma família amiga, conversávamos sobre as questões espirituais e o amigo disse que ele estava lendo um livro muito interessante que provavelmente eu iria gostar. Aí ele foi lá buscar o livro. Entregou-me o livro, eu comecei a folhear o livro e logo nas primeiras páginas eu fiquei, de fato, muito interessado naquele livro. O livro é aquele que nós conhecemos como o Livro dos Espíritos. E foi aí que eu percebi, puxa vida, aquilo que eu estava procurando há tanto tempo, parece que agora finalmente chega a bom termo. E começo a ler o Livro dos Espíritos. E, concomitantemente, ocorreram outros fatos que corresponderam a uma verdadeira avalanche espírita sobre mim. Porque logo em seguida comecei a frequentar a Escola de Educação Mediúnica aqui na Luz Divina. A propósito, foi a primeira turma
Isso aconteceu em 1971, por favor, não façam contas quanto à idade. E, ao mesmo tempo, aos sábados, eu tinha a oportunidade de ouvir um programa que me trouxe muitos ensinamentos. Programa este que era apresentado, agora está fugindo o nome da pessoa. Daqui a pouco vai chegar aí. A hora que eu lembrar, eu digo. Herculano Pires, é isso aí. Então, o meu anjo da guarda aqui do lado aqui me alertou a respeito. Então, aos sábados, ele tinha um programa onde, nesse meu noviciado dentro do Espiritismo, é evidente que recebia ali muitas e valiosas informações. Aí, lendo, comecei a ler outros livros, até que eu recebi uma notícia de que há um livro fantástico chamado O Nosso Lar. E comecei a ler o livro. Eu li o livro numa madrugada só. Comecei a ler o livro e não foi possível encerrar a leitura a não ser na última página. E aí, então, aconteceu alguma coisa interessante. E quando o Livro dos Espíritos dava já umas informações que permitiam imaginar um panorama extremamente diversificado e rico a respeito do plano espiritual, com a leitura do livro O Nosso Lar, é como se abrissem as cortinas de um grande palco e se revelasse, de uma forma extraordinária, informações de como é que é este plano espiritual. Então, aquelas imagens esmaecidas, quem sabe, do anjinho tocando harpa, sentado lá numa lua, numa nuvem glamurosa, ou então, lá no inferno, as pessoas preocupadas em preparar a recepção calorosa, né, para que ali chegavam. Então, diante dessa possibilidade aberta pelo Livro dos Espíritos e pelo livro O Nosso Lar, aparece um mundo completamente diferente, e eu diria um mundo que poderia dizer objetivo, ainda que corresponda àquilo que nós temos no plano espiritual. Mas pela descrição do Nosso Lar, foi possível imaginar mentalmente todo aquele cenário que ele ia descrevendo, aquela cidade que é o Nosso Lar, em que logo fiquei sabendo que havia ministérios, puxa vida, também lá tem ministérios, mas só que os ministérios lá são bastante competentes, o governador nem se fala então. E os passeios que ali aconteciam, haviam aeróbus, é isso? Aeróbus, né? E que levava até o Parque das Águas, com um jardim maravilhoso. Então, tudo isso trazia uma perspectiva completamente diferente a respeito do que é esse plano espiritual. E aí comecei a ler os livros de André Luiz, 16 ao todo, e sempre com a dedicação das madrugadas em muitas oportunidades. Às vezes começava no final da tarde, quando voltava do trabalho, e pode ser que o enredo ali, porque há sempre uma história envolvida nos livros de André Luiz, além dos ensinamentos que acontecem em grande quantidade nos diálogos que ele tem com o instrutor, com aquele que o acompanha nessa experiência lá no plano espiritual. Mas assim foi, lendo os livros um atrás do outro, e, evidente, todo aquele que quer ter uma informação, vamos dizer, com um certo detalhe, que possa criar essas imagens mentais de tal forma em que a pessoa possa se ver nessa situação, leiam os livros de André Luiz. Alguém pode dizer, bem, mas cuidado, porque também ali ele relata situações em regiões não muito agradáveis. Realmente isso acontece. Porém, mesmo nessas regiões desagradáveis, ele nos traz uma informação que reformula completamente a ideia do inferno. Porque a ideia do inferno era aquela de um local que nós íamos para lá e que não haveria nenhuma possibilidade de ali sair. E, normalmente, quando eu ouvia aquelas pregações do pastor e do padre, eles sempre elencavam uma série de coisas que, se fizesse, haveria uma grande possibilidade de irmos para o inferno. Ele dava lá a lista, eu começava a examinar essa lista, ponto 1, ponto 2, ponto 3. Falei, olha,
alguma coisa daí eu não vou fazer, eu estou livre disso. Porém, boa parte vai me pegar. E com isso eu ficava muito preocupado. Quer dizer que eu irei para aquele lugar quente lá? Agora, percebam que quando nos chega uma informação dessa natureza, de ser inexorável a presença nesse lugar, que é o inferno, sem a possibilidade dali sair, isso representa uma dose extrema de acabar com a nossa esperança. Porque todo aquele que é colocado diante de uma questão que não há solução, então desaparece alguma coisa preciosa que nós temos, que é a nossa esperança. Mas buscando nos livros de André Luiz, ele mostra que realmente existem regiões desconfortáveis, esclarecendo em todo caso que ninguém leva a pessoa a se situar lá, ela se coloca de conformidade com aquilo com que ela se afina. Então, o inferno, se é que nós podemos dizer, é uma construção de cada um, não é alguém que tem um local específico que vai dizer, não, você vai para lá como castigo. Porém, nas várias narrativas que constam dos livros de André Luiz, há muitas situações em que as pessoas que ali estavam eram recuperadas, eram levadas para planos mais elevados, a planos bonitos lá na espiritualidade, e sempre com uma mensagem de que a permanência naqueles lugares desagradáveis era uma permanência transitória, não era uma permanência definitiva. E por outro lado, sempre entendendo que mesmo este estágio, nestas regiões inferiores, não tem o propósito da execução de castigo divino, porque Deus não castiga. Ele não necessita disso, porque sempre que nós lembrarmos de que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, é um despropósito imaginarmos que os filhos de Deus se perderam e que não haveria a possibilidade de salvação. Então, não existe ninguém que tenha se perdido. O que existe é uma caminhada para que gradativamente nós possamos manifestar a nossa verdadeira essência, que é uma essência divina. Mas, então, esse é um outro aspecto que desaparece com a leitura do livro dos Espíritos, dos livros de André Luiz, de que, primeiro, não é um lugar definitivo. Segundo, não é um local em que o propósito é castigar. O propósito é levar as pessoas a encontrar em si mesmo, vamos dizer assim, o entusiasmo e o propósito de galgar níveis mais elevados na sua existência. Então, isso é consolador. E tanto é que a doutrina dos Espíritos foi anunciada com esse propósito. O Espiritismo é o consolador prometido. Ora, então não poderíamos esperar alguma coisa diferente vindo de toda essa narrativa que acontece através do ditado de André Luiz para Francisco Cândido Xavier. Então isso muda amplamente. Então é com esse sentido que nós temos que ler os livros. Há algumas pessoas que dizem, eu fiquei assustado, parei, não vou ler mais esses livros. Nós temos que... Agora, é necessário que as pessoas que indicam livros para outros que não têm uma formação dentro da doutrina espírita, que procurem verificar a maneira como esses livros serão apresentados. Porque, caso contrário, a pessoa não tem uma perspectiva correta do que vai encontrar, pode efetivamente se ver constrangido e abandonar, não lendo esses livros, perdendo, com isso, uma oportunidade de se esclarecer, de ter aí um instrumento de esclarecimento. Então, agora, é sempre conveniente recomendar que a base para que nós conheçamos o Espiritismo está lá no livro dos Espíritos. Evidente, com os outros livros que compõem a obra básica. Como é o caso do Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Gênese, que todos nós conhecemos. Então, quando nós lemos esses livros, nós construímos uma base que permite incursionarmos por outra literatura espírita, mas com a segurança de poder haver, vamos dizer assim, uma confrontação entre aquilo que se propõe na doutrina espírita, que é entusiasmar as pessoas no sentido de construir uma vida melhor. E uma vida melhor nós não construímos ameaçados por qualquer tipo de punição. Esse crescimento nasce do entusiasmo, nasce do interesse que nós podemos ter por isso. E é sempre bom lembrar
que entusiasmo quer dizer com Deus. Então, quando nós buscamos o conhecimento na doutrina espírita, nós precisamos fazer isso com Deus, com entusiasmo, e não com medo. E temos que exorcizar do nosso cenário qualquer possibilidade de entendermos, ser eficaz, educarmos pelo medo. A educação efetiva se faz pelo amor e não pelo medo. Mas ainda nós insistimos com muita ênfase, achando que assustar as pessoas é uma forma adequada para despertá-las. Ou então, despertar nelas a culpa, despertar nelas a vergonha. São todos instrumentos que cedem o seu lugar para um instrumento muito mais importante, que são os instrumentos que nós aprendemos dentro da doutrina dos Espíritos. Mas, muito bem. 16 livros. Uma quantidade imensa de informações. Num dia, meditando sobre essa série de livros, eu percebi a existência de 3 livros que não mereciam, vamos dizer assim, um interesse tão entusiástico como é o caso do Nosso Lar, os Missionários da Luz, Obreiros de Vida Eterna e tantos outros. Eles iam perguntando, mas por que será? Será que não são livros que tenham algum valor, que tenham alguma importância? Esses 3 livros, Agenda Cristã, Conduta Espírita e Sinal Verde. Vocês leram esses 3 livros? Agenda Cristã, Conduta Espírita e Sinal Verde. Mas hoje nós vamos nos dedicar a falarmos sobre o livro Sinal Verde, que tem uma simbologia bastante interessante ao nos apresentar uma figura do trânsito. O sinal verde corresponde efetivamente àquilo que nós vemos no semáforo. De tal forma que, se nós tivermos no semáforo de nossa vida a cor verde, teremos a possibilidade de transitar, de continuarmos caminhando. E é essa a proposta de André Luiz quando nos trouxe esses 3 livros, especialmente falando agora do livro Sinal Verde. Agora, o que nós precisamos entender é de que há uma forma especial como é que nós devemos consultar, como é que nós devemos ler o livro Sinal Verde. Eu vou começar destacando alguma coisa a respeito dele. Evidente que não há possibilidade de nós examinarmos o livro todo, porque ele é constituído de uma quantidade imensa de capítulos. É cerca de, deixa eu ver aqui, se eu encontrar o índice eu digo para vocês, né? Bom, está difícil aqui. De qualquer forma, é mais de 100 capítulos. Mas eu quero começar com aquilo que consta do primeiro capítulo, com a primeira inscrição, a primeira frase apresentada por André Luiz. Agradeça a Deus a bênção da vida. E esse livro é todo constituído de frases dessa natureza. Não existe, não é, portanto, um discurso. Sim, são tópicos que trazem, vamos dizer assim, sugestões de coisas que nós devemos refletir sobre elas, de coisas que nós deveríamos tomar em consideração. Então, ele começa com esta sugestão. Agradeça a Deus a bênção da vida. Será que nós temos a real dimensão do que representa a vida? De qual é a importância dessa concessão que Deus nos ofereceu, permitindo-nos existir? Já pensaram que coisa chata seria não existir, hein? Então, existir é uma coisa fantástica, nos dá a possibilidade de participarmos desse grande espetáculo que é a casa de Deus, que se desdobra nas galáxias, nesses mundos infinitos que estão por aí. Então, é um prêmio fantástico este que nós recebemos de Deus. E justo será que, ao acordarmos, tenhamos logo o primeiro pensamento dizendo: obrigado, Deus, por eu existir, obrigado por mais este dia, obrigado pelas oportunidades que vão se desdobrar ao longo
de mais uma jornada diária. Agora, se desenvolvemos o cuidado de sermos gratos, de lembrarmos de Deus ao acordarmos, provavelmente nós vamos desenvolver a nossa capacidade de estender a gratidão de uma forma muito mais ampla, não apenas em relação à vida que Deus nos concedeu. Se nós olharmos com atenção, a maior parte das coisas que nós recebemos, que chegam até nós, é mais no sentido de reconhecermos a necessidade de sermos gratos. Mas, aparentemente, uma quantidade muito menor, bem mais reduzida de coisas que não nos são agradáveis, nos chama mais atenção. São as nossas lamentações, as nossas reclamações, as nossas cobranças. E quando nós nos enveredamos por esse caminho da reclamação, da lamentação, da cobrança, nós estamos nos abdicando de um resultado fantástico que é aquele que nós adquirimos quando nos capacitamos a sermos gratos. Eu trago como exemplo, para ilustrar algo dessa natureza, vamos supor a nossa torneira lá em casa. Hoje, se bem que de vez em quando ela está seca, mas normalmente, mesmo nessa situação, a água chega por lá. Já imaginaram o que é que está por detrás desta torneira para que nós pudéssemos ter a possibilidade de abrir essa torneira e termos a água? Considerando tudo, como é que essa torneira foi feita, quem é que participou da feitura, os canos, a captação da água, enfim, há todo um mundo imenso e complexo por trás disso, aonde nós encontramos pessoas realizando as tarefas que nos permite que tenhamos água jorrando na torneira. Não é algo para o qual nós devemos ser gratos? Obrigado pela água que jorra. Eu não preciso falar isso, basta eu pensar, basta eu ter um sentimento dessa natureza quando eu estou usando aquele recurso. Mas posso trazer alguma coisa que talvez desperte muito mais o nosso interesse em sermos gratos quando sentamos à volta de uma mesa para fazermos a nossa refeição. E o que nós vamos encontrar ali? Alimentos que vêm das mais diferentes partes do nosso país, muitas vezes de outros países. O cuidado que houve para preparar o alimento, inclusive aqueles que se desdobram dentro do nosso próprio lar. Sentamos à volta da mesa, diante daquele aroma gostoso do alimento que está ali. Inclusive, é uma coisa que eu aprendi com os batistas. Eles, ao sentarem à mesa para fazer as refeições, não começam a refeição antes de fazerem uma prece de agradecimento, uma prece de gratidão. Não somente eles fazem isso, muitas outras religiões também fazem isso. E, consequentemente, nós podemos, mesmo que não haja a possibilidade de uma prece ali, mas podemos interiormente agradecermos, somos gratos pelo alimento que está nos sendo oferecido. E isso nos leva, inclusive, a adotarmos uma postura completamente diferente de como é que nós nos comportamos em torno de uma mesa, especialmente lá na nossa casa. Esse é o momento da gratidão, é o momento do congraçamento, é o momento de desenvolvermos a gratidão também em função daqueles que compartilham a nossa vida, deixando, consequentemente, de lado qualquer outro propósito que possa trazer para aquele ambiente a desarmonia. Então, André Luiz começa com uma sugestão que pode ter um desdobramento imenso na nossa vida ao desenvolvermos gratidão. Uma coisa que nós vamos perceber, que se tomarmos a lei da semeadura, aquela que nos esclarece de que nós colhemos aquilo que nós semeamos, o que é que nós colhemos quando espalhamos gratidão? Quando reconhecemos a necessidade de sermos gratos pelas coisas. E, por outro lado, podemos imaginar o que acontece quando adotamos uma postura de reclamação, de recriminação, enfim, aquelas coisas todas que nós sabemos. Qual dessas duas situações nos habilita na vida a sermos merecedores de adição
nesses recursos que nós necessitamos para a vida. É evidente que a gratidão é que nos dá isso. Toda vez que nós nos encolhemos na reclamação, na lamentação, nós estamos cerceando as nossas possibilidades de vida. Portanto, a gratidão é uma das lições fundamentais da vida. E nada melhor do que começar esse livro, Sinal Verde, para sermos gratos a Deus pela nossa existência. Isso já faz com que nós acionemos o sinal verde, que nos libera para a vida de uma forma completamente positiva. Devemos cuidar, entretanto, que nesta estrada liberada pelo sinal verde, não vamos exagerar na velocidade, sejamos criteriosos nesse trafegar. Mas vamos ver mais algumas coisas que poderíamos cogitar aqui nessa noite. Ele vai tipificando os capítulos. Esse primeiro chama-se Ao Levantar-se, ele faz outras recomendações. Depois, o item seguinte fala no recinto doméstico. Aqui vamos ver algumas das observações que ele faz a respeito das observações importantes nesse recinto. Então ele diz: nunca fale aos gritos, abusando da intimidade com os entes queridos. Utilize os pertences caseiros sem barulho, poupando o lar do desequilíbrio e perturbação. Quantas vezes um problema aparentemente insolúvel pede tão somente uma palavra acalmante para ser resolvido? Abstenha-se de comentar assuntos escandalosos ou inconvenientes. Em matéria de doenças, fale o estritamente necessário. Procure algum detalhe caseiro para louvar o trabalho e o carinho daqueles que lhe compartilham a existência. Louvar e agradecer, eu acrescentaria aqui. Então, nós notamos que as recomendações são muito simples, mas de uma importância imensa. Agora, como é que nós devemos considerar essas recomendações de André Luiz? O livro Sinal Verde não é um livro para ser lido. É um livro para ser estudado e para ser treinado na consecução das recomendações que ele faz. Então, portanto, é um livro que não termina nunca, porque as recomendações preenchem várias e várias páginas. Então, o que é que nós devemos considerar em relação ao livro Sinal Verde? Nós podemos começar pelo capítulo 1, ou se preferir, qualquer outro capítulo. Então, ao se deparar numa dessas recomendações, que lhe parece importante, procure colocar isso em prática. Eu imaginaria que nós poderíamos eleger um item desse e estarmos atentos a esse item, pelo menos durante uma semana. Então, todo dia lembrar, essa semana é a semana para que eu cuide com interesse de tal item. Talvez nós possamos até escrever num papel, grudar lá no espelho de nosso banheiro, levar escrito para o escritório, para onde nós formos, e procurar observar se ao longo do dia está observando aquela recomendação. Aqui, por exemplo, está me chamando a atenção aqui, sobre doenças, falar o estritamente necessário. É assim que nós fazemos em relação às doenças? Nós assustamos até os médicos com a riqueza dos nossos discursos nesse campo. Então, inclusive tem o seguinte: qual é o propósito de eu trazer informações que possa, de alguma forma, piorar a vida das pessoas? Por exemplo, eu posso estar andando na rua e vejo lá um acidente. Aí, todos que eu vou encontrando no escritório, na minha casa, eu vou relatar isso. Para que serve isso? Se houver alguma utilidade, vendo um acidente, você pode fazer alguma coisa, é evidente que por aquilo que nós aprendemos no Espiritismo, não devemos nos omitir, devemos fazer aquilo que é possível. Mas às vezes estamos passando pela rua, o SAMU já está lá, o 192 está atendendo a pessoa de uma forma profissional e eficiente, nada podemos fazer a não ser vibrar. Em todas essas ocasiões nós podemos acrescentar este benefício
para aqueles que possam estar atravessando uma situação difícil. Agora, se porventura eu for levar isto para casa, eu vou criar quadros mentais negativos na cabeça das pessoas. Então eu devo ser um repórter que leva notícias que sejam efetivamente importantes, que possam ter um significado na vida das pessoas, e não simplesmente para chocar. E muitas vezes nós percebemos que às vezes desenvolvemos uma especialidade que conseguimos transmitir essas notícias com uma ênfase maior do que o próprio acontecimento. E às vezes numa roda, alguém começa contando lá um problema da sua saúde, né? Porque aconteceu isso, aquilo, aí outro levanta, que você não sabe o que aconteceu comigo, né? Se você não quer ver aqui o envelope que eu acabei de trazer do laboratório, onde fui fazer os exames, e cada um procurando dar uma ênfase ainda maior naquilo. E aqui alguma coisa que ele aqui está recomendando em relação à família, para fazer deste ambiente um ambiente fantástico, nós podemos colocar, não está escrito no livro dele, mas podemos escrever lá no livro, e essa é uma possibilidade, nos depararmos com algumas coisas importantes que ele poderia ter dito, mas não disse, então podemos até escrever lá no rodapé da página. É algo da seguinte natureza: toda vez que nós encontrarmos com alguém, encontrar pode ser cruzarmos na rua, pode ser telefonar uma pessoa, às vezes até mandando um e-mail, ou então agora mandando um WhatsApp. André Luiz não sabia da existência do WhatsApp. Agora, quando nos encontramos, quando transmitimos uma notícia, devemos procurar fazer com que a pessoa fique melhor do que ela estava quando nós a encontramos. Então, muitas vezes nós encontramos com pessoas que estão lamentando situações desagradáveis na vida. Devemos dar atenção às lamentações da pessoa, sem dúvida nenhuma. Nós não vamos simplesmente dizer, olha, para com a lamentação, que esse negócio aí não é bom. Nós vamos permitir com que a pessoa fale aquilo, mas se nós não acrescentarmos as nossas desgraças e apenas ficarmos ouvindo, nós vamos perceber que aos poucos aquilo vai esvaziando, até a hora que nós percebemos, agora é a hora de eu colocá-la num outro nível de vibração. Aí eu descobri que a pessoa com quem eu estou falando é uma apreciadora de orquídeas, ela tem muitas lá na sua casa. Então, na hora em que ela para dar uma respirada, para engatar uma outra reclamação, eu pergunto, escuta, qual é a orquídea que está florida na sua casa agora? O que nós vamos notar? Uma transformação na fisionomia dessa pessoa. Ela vai deixar as suas doenças e vai trazer para a sua mente a imagem das suas orquídeas. E aí podemos desenvolver essa conversa nesta direção. Quando terminar o nosso encontro, o que é que vai restar na cabeça da pessoa? São as lamentações com que ela chegou? Ou este último evento a respeito das orquídeas? As orquídeas vão ganhar, sempre. Então, essa é uma possibilidade. Desenvolvermos a capacidade de deixar as pessoas com quem nós convivemos, nos nossos encontros, melhores do que nós a encontramos. Agora, tem uma pessoa especial que nós encontramos permanentemente. Sabe quem é essa pessoa? Nós mesmos. Agora, como é que eu posso fazer para que eu me sinta melhor? É evidente que para que eu possa me sentir melhor, eu preciso me ocupar de pensamentos que tenham essa qualidade. Agora, posso me entregar a pensamentos que, ao contrário, fazem com que eu aprofunde o meu mal-estar, que pode ser um amplo cultivo da minha depressão, qualquer outras coisas. Sentir-se bem ou mal é uma tarefa nossa também. Isso depende de qual é o nosso interesse, o que é que nós estamos buscando na vida, no que é que nós estamos ligando. Mas vamos recapitular novamente o que André Luiz fala a respeito no recinto doméstico. Nunca fale aos gritos, abusando da intimidade com os entes queridos. É muito frequente isso, não? Quando os nossos argumentos começam a ficar fracos, nós logo apelamos para a intensidade que muitas vezes nos leva aos gritos.
Utilize os pertences caseiros sem barulho, poupando o lar do desequilíbrio e perturbação. Aquela história de bater portas, de pegar os utensílios domésticos sem o devido cuidado, fazendo uma barulheira danada. Ou muitas vezes nós temos lá o nosso aparelho de som, que o que está sendo reproduzido é somente nosso interesse, mas nós transmitimos isso para todos que estão naquele ambiente, e muitas vezes até para aqueles que estão passando na rua, não? Então, há uma série de situações dentro do lar em que nos oferece a possibilidade de construirmos um ambiente amigável, um ambiente em que quando nós voltamos para lá, se nós estamos voltando do trabalho, de qualquer outro lugar, é um lugar onde nós nos sentimos bem. É um lugar que quando os nossos familiares chegam, também devam encontrar esta possibilidade. Agora, eu não preciso ficar cobrando as pessoas para que elas façam isso também. Se eu me dedicar a fazer isto com empenho, eu vou acabar, através de uma influência positiva, levando a possibilidade de melhorar também o comportamento dos outros. E a respeito de comportamento, as recomendações de André Luiz visam fundamentalmente o nosso comportamento. Nós podemos considerar o seguinte: o primeiro caminho para nós abrirmos as portas do amor é com que o nosso comportamento tenha essa qualidade. Que o nosso comportamento passe por um estágio de gentileza, de atenção, de cuidado, e isso gradativamente vai modificando a nossa condição interior, e aí sim começa a se instalar uma situação nova em relação aos nossos sentimentos. Mas é bom levarmos em consideração que o primeiro passo é fazermos com que os nossos comportamentos sejam melhores. E se nós quisermos nos orientar sobre esse comportamento melhor, nós podemos observar usando uma das leis de Deus ensinada por Jesus, que é a lei de ouro, que diz: faça o outro o mesmo que você deseja para você. O seu comportamento deve ser de tal ordem de que, quando os outros tiverem alguma manifestação comportamental, seja da mesma qualidade. Eu quero, portanto, oferecer aos outros o melhor do comportamento. Agora, isso nós podemos treinar, não? Por exemplo, ao cruzar com as pessoas no estacionamento do prédio, cumprimentar as pessoas, mesmo que as pessoas não lhe cumprimentem. É muito comum isso, né? Mas nós podemos falar um bom dia de tal forma, com tal alegria, que pode mudar o dia dessa pessoa. Mas vamos agora, logo o item 3. Vocês prometem que vão ler o livro, o Sinal Verde? Eu não vou ameaçá-los com o inferno, não, né? Mas posso dizer o seguinte: vocês estarão rumando na direção do céu. Do céu aqui, entendendo como uma felicidade. Agora, o capítulo 13 fala, o título é Entre os Cônjuges. Aí está tudo bem, né? Muito bem, vamos ver o que ele diz. Não deprecie os ideais e preocupações do outro. É preciso reconhecer a diversidade dos gostos e vocações daquele ou daquela que se toma para compartilharmos a vida. Antes de observar os possíveis erros ou defeitos do outro, vale mais procurar-lhes as qualidades. Nos relacionamentos, de uma forma geral, o nosso foco preferencial são os defeitos do outro, e não as qualidades do outro. Porque isso talvez nos dê uma posição: puxa, eu sou bem melhor que essa pessoa. Aí quanta bobagem que ela faz. Então, eu comparo as coisas erradas que a pessoa faz com as coisas certas que eu faço. Eu ganho sempre, de goleada. Agora, quando nós olhamos no outro, aquilo que nós entendemos com defeito, entendemos que pode nem ser defeito, cria em nós uma condição vibratória. Impossível nós falarmos ou pensarmos sem que nós produzamos uma emissão vibratória. E essa emoção vibratória envolve as pessoas. Então, quando, porventura, eu estou destacando, ainda que seja mentalmente, aquilo que eu entendo, coisas erradas que a pessoa faz, eu mando a esta pessoa uma energia repulsiva. Então, no lugar de nós criarmos condições para conquistar a pessoa, nós nos afastamos ainda mais. Já imaginou isso? Se em relação ao cônjuge, se em relação ao irmão, se em relação ao filho, se em relação ao pai, o que isso pode produzir?
Então, em relação às pessoas, nós temos que adotar uma postura seguinte: eu quero conquistar as pessoas com as quais eu me relaciono. Porque a cada um que eu conquistar, é um amigo a mais que eu vou ter na vida. Ah, mas e as pessoas difíceis? Como que eu vou lidar com elas? Aquela lá que é uma verdadeira mala sem alça. Agora tem aquelas malas que a gente carrega com um carrinho, não? Talvez seja um estágio para superar a mala sem alça. Eu pergunto, vocês devem conhecer pessoas em que levam esse rótulo, pessoa de difícil relacionamento. Agora, se nós procurarmos com atenção, nós vamos perceber que essa pessoa difícil tem amigos, não tem? Pelo menos um deve ter, não? Mas normalmente tem mais do que um, tem vários. Ora, se ela tem amigos, houve situações em que ela foi conquistada, em que houve condições favoráveis para que se estabelecesse esse vínculo harmonioso. E por que não fazemos isso? Por que não procurarmos a capacitação do que fazer para conquistar as pessoas? Se nós voltarmos para aquilo que a pessoa faz de agradável, por aquilo que ela faz de correto, e procurarmos destacar isso, e uma forma de destacar isso é através do elogio, substituindo, portanto, a crítica. Quando nós enveredamos por este campo, nós vamos emitir energias positivas e as pessoas serão atraídas, e as pessoas começarão a oferecer as condições para que sejam conquistadas. Agora, é sempre bom lembrar o seguinte: elogio tem que ser verdadeiro, não é uma invenção que nós possamos fazer. Eu posso reconhecer, por exemplo, em que uma pessoa tenha uma capacidade fantástica de fazer pudim de leite. Vocês gostam de pudim de leite? Eu conheço algumas pessoas que fazem pudins deliciosos. E reconheço isso, porque eu como pudim, adoro, peço para repetir. E a voltar-se para aquela que fez, olha, excelente o pudim que você faz. Toda vez que você faz, eu posso fazer isso, eu não posso? E contam que em um jantar, a dona da casa ofereceu uma sobremesa fantástica. E ela volta-se para um dos convidados ali e pergunta: o que você achou da minha sobremesa? Aí ele olhou assim para ela e disse: olha, até que não estava ruim. Percebam que mesmo no momento de elogiar, a crítica está embutida aí, né? Não é aquele pudim fantástico, né? Agora, é evidente, eu vou fazer um elogio quando, de fato, eu sinto aquilo, não é uma invenção. Porque caso nós façamos um elogio que não corresponde àquilo que nós entendemos como verdadeiro, isso será enganação. E enganação não dá vibração boa, não. Então, a vibração boa vem das condições aonde somos verdadeiros. Então, percebam que se nós consultarmos o livro O Sinal Verde, nós vamos encontrar várias sugestões de como nos capacitarmos para conquistar as pessoas. Se não bastar o livro, entra no meu site, tem muito material lá sobre isso. Tem uma página falando só sobre relacionamentos, justamente aonde são abordadas questões que são fundamentais para que nós adestremos a nossa capacidade de conquistar as pessoas. Portanto, desista de querer mudar as pessoas, não vai conseguir. Agora, não desista nunca de conquistar a pessoa como sua amiga. Agora, em relação aos cônjuges, quanta coisa tem por fazer no sentido... Por que não manter aquele clima inicial, né? Na fase de namoro, na fase de noivado e casamento? Essas três fases agora se confundem muito, elas não são muito claras, mas não importa, sempre tem um começo, né? Onde o relacionamento tem características muito interessantes. E no lugar de fazer com que elas comecem a desaparecer, nós temos que cuidar para fazer com que aumente ainda mais o nosso reconhecimento na importância do parceiro, na importância do cônjuge, enfim, na importância
daquela pessoa com a qual nós nos dispusemos a compartilhar a nossa vida. E por que não andarmos junto, aproveitando o sinal verde da rota indicado por André Luiz? Mas ainda ele faz mais aqui, há uma única sugestão que eu anotei: na via pública. Se você está de carro, por mais inquietação ou mais pressa, atenda às leis do trânsito e aos princípios do respeito ao próximo, imunizando-se contra males suscetíveis de lhe amargurarem por longo tempo. Realmente, o veículo nos enseja uma possibilidade imensa de mudarmos de maneira significativa o nosso comportamento. E o veículo, melhor do que outro, para nos indicar que sinal verde é, efetivamente, aquilo que mais nós esperamos quando andamos pelas ruas. Mas aí podemos começar a perceber como é que usamos a buzina. A buzina eu uso para agredir aquele que faz coisa que eu não gosto. A buzina foi feita para alertar as pessoas: cuidado, pode haver algum problema, e eu estou cuidadoso e não quero que você tenha um problema. Fora disso, não tem por que usar. Aquela história de seta, no carro de vocês tem a tal de seta? Às vezes até duvido que as pessoas saibam disso, porque tem algumas coisas curiosas. Eu tenho um amigo que dirigiu um carro já há vários anos. Depois, não sei de quantos anos, que ele descobriu que o carro tinha ponto morto. Né? Então, pode ser que vai ser uma tremenda descoberta a respeito da seta. Sinalize sempre. Não importa se é uma situação mais apertada ou mais, o que não existe um grande tráfego. Sinalize, vai para a esquerda, seta para baixo. Vai para a direita, seta para cima, que vai acender lá daquele lado. Enfim, precisamos deixar claro aos outros que estão andando no trânsito o que é que nós pretendemos fazer. Está estacionado, vai sair, seta. Você vai estacionar. Às vezes a pessoa começa a andar devagarinho, então não tem muita certeza o que é que ele está pretendendo fazer, de repente ele estaciona. Ele podia ter me avisado já. Agora, na hora que a gente não sabe muito bem, então começa a passar pela cabeça uma série de cogitações. E se não estivermos muito mestres nas recomendações de André Luiz, provavelmente vamos mandar uma vibração negativa para a criatura. Agora, como eu não quero receber vibração negativa, pelo menos eu vou procurar sinalizar ao outro o que é que eu pretendo fazer. E no tocante ao passageiro, que pode estar junto conosco, pode ser um familiar ou outra pessoa qualquer, bom motorista é aquele que oferece uma viagem com maior conforto, em que a pessoa não fique com medo, não fique agarrando-se naquelas coisas lá. O tempo do Volkswagen tinha até um nome feio, né? Quando as pessoas agarravam lá. Mas, enfim, o automóvel, quando estamos acompanhados dos nossos filhos, ou de crianças de uma forma geral, é um excelente momento para exercitarmos a nossa capacidade de educadores, de formadores, de pessoas responsáveis, honestas. Se nós estivermos na estrada, a estrada está lotada, acostamento não é para você andar. Mas tem os outros andando, esse é assunto dele. Uma das coisas fundamentais na vida para que nós possamos fazer escolhas adequadas, nós precisamos ser disciplinados. Porque o indisciplinado não decide. As circunstâncias diz a ele o que ele deve fazer. O trânsito está parado, vai para o acostamento. Ele não tomou essa decisão, está automatizado. Agora, quando nós tomamos uma decisão, nós estamos sob controle. Pode até existir uma situação, numa emergência, em que eu deva fazer isso, mas isso deve provir de uma decisão consciente e não de um automatismo irresponsável. Então, há tantas e tantas coisas. Bom, eu tenho a impressão que nessa altura eu já vendi pelo menos uns 2 livros, né? A livraria, acho que não se preparou para a avalanche de pedidos que vão ter aí, né? Inclusive o livro que está à venda tem uma capa bem mais moderna. Esse aqui é das origens da minha entrada no Espiritismo, já faz algum tempo, né? Portanto, tenham esse livro.
porém sem a proposta de querer ler e chegar ao final do livro. Não, a proposta não é essa. Pode começar, no primeiro item, vai se deparar com aquela história a recomendação a respeito de Deus, e já aí nós podemos empregar muito das nossas energias para colocar aquilo em prática. Mas, como disse, não necessariamente nós precisamos seguir a sequência que está no livro. Podemos pegar pelos tópicos e ver algo que nos chama a atenção, um capítulo que nos chama a atenção, e irmos até lá. Há várias recomendações. Não queira colocar em prática todas, não. Escolha uma. E durante uma semana, 2 semanas, o tempo que achar necessário, exercite aquilo. As recomendações contidas no livro podem ser encaradas de 2 espécies. Tem uma que nos fala de valores, e que não se trata de exercitar, e sim de nos conscientizarmos da importância daquele valor. Porém, há muitas e muitas recomendações que dizem respeito ao comportamento. E quando se refere ao comportamento, isso pode ser treinado. Não existe... existe até um livro, que não é espírita, cujo título é A Força do Hábito. Não sei se alguém teve contato com esse livro. Quando nós instalamos um hábito, isso passa a ter uma importância imensa na nossa vida. E pode ser um mau hábito, né? E o mau hábito instalado vai nos levar, de uma forma compulsória, a termos um comportamento inadequado. Agora, aqui se trata de construirmos hábitos positivos. E na hora em que nós instalarmos esse hábito, isso passa a ser automaticamente exercido na nossa vida. Quando nós quisemos aprender a dirigir, no começo foi complicado, né? A marcha arranhava, quando ia soltava a embreagem, o carro pulava, uma série dessas coisas. Mas aos poucos isso foi sendo vencido. Hoje nós sentamos no carro, nem pensamos como é que nós falamos isso. O que acontece? Foi instalado no nosso piloto automático essa competência. Então, se porventura eu exercitar o hábito, todas as pessoas com quem eu cruzar, pelo menos vou observar se ela está olhando para mim, porque às vezes ela nem olha para a gente, mas olhou, bom dia, né? E andando pela rua, nós encontramos muitos personagens que se repetem. Excelente oportunidade para falar bom dia para essas pessoas. Inclusive, além das pessoas, eu consigo encontrar muitos cães. E os cães têm uma participação especial na minha vida. Inclusive, tem uma pesquisa aí que foi feita recentemente, mostrando que a relação entre nós e o cão é parecido da mãe com o filho. Porque quando nós olhamos para o cão, ele para nós, um hormônio é liberado que é a ocitocina. Como é que é? Ocitocina. É liberado, que é um hormônio que nos traz alegria, que nos traz prazer. Essa foi uma pesquisa científica realizada, está circulando aí na mídia recentemente. Então, perceba que quando nós estabelecemos relações positivas com as pessoas, pode ser aquele que está varrendo a rua, que faz isso, beneficiando a rua em que nós moramos, bom dia, como é que vai, não sei o que lá. Então, cria-se ali um vínculo que vai melhorar a nossa vida e a vida dele também. Ele percebe, puxa vida, eu não sou alguém que as pessoas passam e nem é notada. Quer dizer, quando nós damos atenção para as pessoas, nós estamos valorizando as pessoas. Agora, quem semeia valorização, colhe o quê? Colhe valorização também em relação a si próprio. Essa é a lei da semeadura. Mas então fica aí essa proposta. Peguem esse livro, se quiserem ler na primeira vez de ponta até o final, tudo bem, não tem importância nenhuma, senão vão ficar curiosos, será o que vem depois? Não leiam. Mas, posteriormente, adotem essa postura. Não é um livro de leitura, é um livro de treinamento. É um livro de elevar a nossa consciência a respeito de valores que são importantes em nossa vida. Eu, pessoalmente, entendo que toda a informação que nos vem nos outros livros a respeito de tudo aquilo que ocorre no plano espiritual é de rara importância, mas eu pessoalmente entendo que estas recomendações são mais importantes, porque isso procura lidar com o nosso comportamento, procura lidar com os nossos valores. Muitas vezes, claro, tomando conhecimento das histórias que se desenrolam lá no plano espiritual, nós podemos ter exemplos que possam trazer um impacto na nossa vida.
Porém, um impacto passageiro. Nós lemos o livro e fica por isso mesmo depois. Muitas vezes passa 2, 3 anos, nem lembramos mais daquilo que nós lemos. Ao ser convidado para fazer a palestra aqui, eu falei, eu vou ler os livros novamente. Eu consegui ler 6 agora, né, desses livros. Enfim, no sentido de trazer para a atualidade as informações que estavam ali. A maior parte das informações que ali estavam, eu já não lembrava mais. Só tem uma figura que eu não esquecia nunca, o Gregório. Lembra do Gregório? O Gregório era o chefe de uma turma da maldade lá, daquelas regiões menos adequadas. Mas, de qualquer forma, eu entendo que, sob o ponto de vista transformador, esta contribuição é uma contribuição de excelência que precisamos dar o destaque que necessitamos. E pode estender o interesse também na leitura dos outros 2, da Agenda Cristã e Conduta Espírita. Eu acredito que, agora já feito a ampla divulgação do livro Sinal Verde, nós podemos chegar ao final da apresentação, agradecendo a todos essa oportunidade que me foi dada nessa noite.